Jonas 3, 10, ele nos diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E se Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Amém? A gente vê aqui que muitas vezes nós não estamos em harmonia com os planos de Deus. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus nos conduz, aquilo que Deus nos prepara. E a gente se ira, questiona, a gente se desgasta, né? Inclusive negligencia, né? Diante da recusa, da falta de aceitação dos planos de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, né? Só para a gente entender um pouquinho, entrar no contexto, se a gente analisar Nínive, né, ela foi destruída depois de 600, antes de 600 a.C. A partir do ano 600, 612, Nínive foi totalmente destruída, isso antes de Cristo. Então Jonas, né, como ele está mais ou menos uns 750, 770, né, antes de Cristo, né, ele foi até Nínive. E a gente fica questionando, né, muitas vezes, por que Deus só cuidava do povo no Antigo Testamento, cuidava dos judeus. Se a gente analisar por essa ótica, a gente vai ver que Nínive não era uma cidade de Israel, muito pelo contrário. Ela hoje ela é parte do Iraque, né? Ela nem existe mais, que existe é Mossul, né? Uma cidade no sul que se ergueu, né? Se levantou depois disso, mas é nas proximidades ali de Nínive. Então o que aconteceu? A gente vê que Nínive está distante aproximadamente 1000 quilômetros de que hoje como é que é o nome da cidade? Só para a gente ver. Cidade de Jope. O Jonas estava na cidade de Jope. E de Jope, que hoje é Tel Aviv, né, ela está mais ou menos 1000 quilômetros de distância. Jope aqui no mar Mediterrâneo, né, e Nínive, né, aonde era Nínive, é próximo agora no sul, né, Iraque, região, só terra em volta. A única coisa mais parecida com a água lá é o rio Tigre, que corre perto, que corre às margens. Agora a gente fica imaginando como um peixe que engole Jonas leva até perto de Nínive. Os historiadores não conseguem chegar a esse entendimento. Mas desde os historiadores pensarem, chegarem a alguma conclusão ou não chegarem a nenhuma conclusão. Porque nós cremos na palavra de Deus. A gente inclusive sabe que Filipe, né, foi trasladado de um local a outro, aonde ele batizou um eunuco. O Senhor também abriu o mar vermelho. O povo andou 40 anos no deserto. O Senhor também, o próprio Jesus, ressuscitou Lázaro. E quantas outras obras e maravilhas que o Senhor fez e que a gente não consegue entender e a gente não consegue muitas vezes nem acreditar. A gente não consegue acreditar quando casamentos são restabelecidos, restaurados. A gente não consegue compreender como uma pessoa que estava doente, né, muito
acamada, não conseguia nem entender como a pessoa ia se recuperar, e de repente a pessoa vem e aparece sã. Então a gente acha que muitas vezes os planos de Deus, eles não têm objetivo, mas muito pelo contrário. Tudo que acontece em nossa vida tem o plano de Deus e tem um objetivo. Nós é que não entendemos. Nós não entendemos. Não compreendemos e, infelizmente, às vezes nós não aceitamos. Esse é um dos nossos maiores problemas. Não aceitamos, não concordamos. Foi o que aconteceu com Jonas aqui. Jonas, se a gente for aqui no início, um pouquinho aqui no início, Jonas, no capítulo 1, versículo 1, a palavra fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, região próxima onde ele estava, achou um navio e que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se nós, ou como se Jonas, que muitas vezes nós pensamos, que podemos nos esconder, podemos fugir para longe do Senhor. Já começa aí. Quem somos nós para fugir da presença de Deus? E a gente vê que não só nós, mas todo o povo de Deus, cada um deles, tem alguma coisa a aprender com o Senhor. Jonas foi um deles. Aí a gente pergunta: José aprendeu alguma coisa com o Senhor? Também aprendeu. Jacó aprendeu alguma coisa com o Senhor? Jacó só não aprendeu, como também foi marcado. Ele, depois do vale, da luta, ele mancava. Ele carregou aquele sinal para o resto da sua vida. Não era mais algo oculto, interior, era algo exterior, visível. Então a gente vê que os planos de Deus, eles são perfeitos. Jacó era Jacó, que se tornou Israel por causa do próprio Senhor. Então, às vezes, a gente não consegue entender, não consegue aceitar. Mas, olha só, Jonas, depois do seu tempo dentro da barriga do peixe, ele não era mais desobediente. Ele atendeu. Inclusive, se a gente for no versículo 2, a gente vê aqui, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Depois de 3 dias, Jonas orando, e ao final ele reconheceu que o Senhor era merecedor de sacrifício. Jonas ali já foi quebrado. Precisou ser quebrado, Jonas, para entender e fazer o propósito de Deus. Quer dizer, mas a gente vê que no transcorrer, chegando ao capítulo 4, a gente vai ver que ele mesmo assim, ele fez, mas fez contrariado. Então a gente vê que, apesar de nós muitas vezes fazermos a vontade de Deus, não temos o desejo no coração de fazer. A gente queria estar fazendo outra coisa. A gente faz de má vontade, não querendo fazer, resistindo, torcendo para dar errado. Infelizmente, muitas vezes, são as nossas atitudes perante o projeto de Deus, perante o projeto, a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a gente quer pegar o caminho que o Senhor quer colocar em outro. E, na verdade, a gente vê que Jonas fez exatamente o que
Deus quis que ele fizesse. Então, quando Deus tem um projeto, uma vontade para cada um de nós, para cada um das nossas vidas, isso vai acontecer. Não é se Deus pode mudar, vai acontecer. O Senhor, quando o povo foi para o Egito, o povo ficou 400 anos, depois entrou na escravidão. Durante esse período de 400 anos, ele entrou na escravidão. Havia alguma coisa que precisava? Por que o povo foi para lá? A gente sabe que foi por causa da fome. 7 dias de abundância, depois 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez, seca, e aí, nesse período, o povo usou José, claro, e o povo foi para lá. Era o 70. Saíram milhões de lá, depois de 400 anos. Aí a gente pergunta assim, mas por que Deus mandou o povo para lá? Era só não mandar, porque aí passava pela escravidão. Depois que o povo saiu da escravidão, passou por tudo aquilo que passou, o povo aprendeu que não deveria adorar, não deveria servir a outros deuses, não deveria colocar alguma coisa entre Deus e nós. Eu poderia colocar algo entre Deus e mim? Não deveria. Abraão foi provado. E Abraão se recusou. Abraão, no dia seguinte, se levantou, levou seu filho lá para o Monte Moriá e ia sacrificá-lo. Isso foi uma prova incontestável da fé em Deus. Porque sabia, ele falou, olha, vamos lá e voltaremos. Abraão só não sabia o que o Senhor fazer, mas era o filho da promessa e o Senhor não mente. Então, porque se a gente sabe que o Senhor não mente, por que nós duvidamos da sua palavra? Achamos que Deus tem um plano diferente daquilo que Ele já determinou para nós. São questionamentos que a gente faz e prova a nossa total incredulidade, a nossa total falta de fé, que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Embora inicialmente procure fugir dos propósitos de Deus para ele, no versículo 1:3, o Senhor levou para onde ele tinha mandado, versículo 1:17 e 2:10. Vamos lá ver, 1:17 e 2:10. 1:17 diz assim: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí no capítulo 2 nós vemos a sua oração. E aí no 10, no versículo 2, 10, ele fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aí no 3 a gente vê aqui: veio a palavra do Senhor segunda vez, repetiu o Senhor para Jonas, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e pregou. E ele esperava o quê? Ele torcia para que a justiça, somente a justiça de Deus, se derramasse naquele lugar, que nem Sodoma e Gomorra, destruísse. Tanto que ele foi para um alto de um monte, mais distante, e ficou olhando, torcendo para que tudo fosse destruído, sem se importar com a real vontade de Deus, que era o arrependimento. Porque Deus, Ele ama ao contrito e arrependido. Verdadeiramente, quem tem o coração contrito e arrependido, voltado para o Senhor, esse Deus ama, esse Deus quer, esse Deus abraça, esse Deus, o Deus protege, nos guarda. Então Deus quer isso, voltados para Ele, que realmente tenha um coração, que tenha um amor e que reconheça que a graça, que realmente é uma graça,
nós somos imerecedores, alcance a cada um de nós, que possamos crer nessa graça. E foi isso que o Senhor mandou Jonas levar. Um povo, o que? Era gentil, não tinha nada a ver. Como eu falei no início, era o quê? Estava lá, na região lá próximo ao Tigre, lá no, que hoje é Mossul, que é uma cidade lá no Iraque, norte do Iraque, 1000 quilômetros de distância. Saiu Jonas, levou Jonas daqui, do mar Mediterrâneo, 1000 quilômetros para dentro da terra, no interior. E o Senhor salvou aproximadamente 125 mil. Só homens, fora crianças, mulheres e animais, contava só homens. E pergunta, poxa, Jonas, você não se alegra com isso? Você ainda se ira contra isso? Contra a vontade de Deus, as pessoas ao arrependimento, a alcançar e entender a graça? Questionou Jonas, por que está irado? O Senhor fez a mesma coisa com Caim. Porque quando Abel e Caim entregaram as ofertas, o Senhor procurou Caim. Por quê? Porque Caim não tinha feito da maneira correta. E o Senhor foi lá, procurou Caim, chamou, alertou a ele que se ele fizer do modo correto, fizesse do modo correto, ele se alegraria e receberia a oferta. Mas o que Caim fez? Se fechou mais ainda. E pecou mais ainda contra o Senhor, quando matou Abel. E não é muitas vezes o que passa em nosso coração quando o Senhor está, vai por aqui, meu filho, vai por aqui, pega na nossa mão, tenta nos levar, tenta nos conduzir, nos dá, concede sabedoria, a sua palavra vem em nós, e nós mesmo assim rejeitamos. A gente quer fazer do nosso jeito. Saul, primeiro rei, foi mandado, destrói tudo, acaba tudo, não traz nada de lá, mata tudo. Aí quando veio, está trazendo o rei de lá, não era para trazer, e trouxe um monte de oferenda para sacrificar. E aí fala para ele, poxa, o Senhor, o profeta fala para ele, o Senhor se alegra na obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele se alegra na obediência. No nosso temor e tremor, amor, esse tremor e temor é com respeito, é com amor, não é apavorado. Deus se revela em amor para a gente. Porque se ele se revelasse na sua justiça, somente a sua justiça, nós seríamos consumidos. E não é esse o caso. Tanto que o Filho veio para quê? Para nos salvar. Ele se humilhou, abriu mão da sua glória, veio a nós para nos dar a oportunidade de revelar o Pai, a gente conhecer o Pai verdadeiramente como Ele é. Quem é o Pai? Um Deus amoroso. Claro, entre um dos atributos de Deus, Ele é amor, mas também a justiça, a santidade e a verdade. E nenhum desses atributos entra em conflito. Eles agem harmoniosamente nas nossas vidas. Devemos agradecer por isso. Embora tendo inicialmente procurado fugir dos propósitos de Deus para ele, o Senhor levou para onde tinha mandado e dito que foi ordenado a dizer. A gente vê que em Jonas 1,17, a gente já leu, né? O Senhor fez um grande peixe que engolisse Jonas. E no 2,10 ele fala, então o Senhor ordenou o peixe que vomitasse. Jonas não estava de forma alguma em harmonia com o plano gracioso de Deus para Nínive. O avivamento havia se espalhado avassaladoramente em uma cidade que antes estava totalmente endurecida para o Deus de Israel. Mas o profeta respondeu com raiva contra Deus. Versículo capítulo 4, de 1 a 4. Olha só como foi a atitude de Jonas. Depois que o Senhor, a gente leu aquele 10, já viu, né? Viu Deus que o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Com isso, olha só, esse é o Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e
Aí no 12 ele fala assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, Jobe? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, em grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, olha só como ele pediu: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? A gente vê que esse desgostar é extremamente e ficou irado. A gente vê que o propósito de Deus é aqui em cima. E quando nós nos iramos contra a boa vontade de Deus, a gente se posiciona bem aqui embaixo. Aqui a gente vê Jonas almático, tentando dizer que a justiça de Jonas é mais perfeita e benéfica que a justiça de Deus. Querendo julgar Deus e os seus propósitos. Jonas aqui está questionando o propósito e o objetivo de Deus em salvar Nínive. Para que salvar Nínive? Qual é a finalidade? É um povo pagão, é um gentio, não tem nada a ver com Israel. Para que salvar? E a gente vê que se não fosse Paulo, que foi um instrumento de Deus para levar, propagar o Evangelho, as boas novas a cada um de nós, se não fosse Paulo a fazer essa vontade de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos gentios. Agora imaginemos se Deus não fosse quem Ele é: clemente, longânimo, benigno. Imaginemos se Ele fosse só um Deus irado. Porém, ainda que Jonas fosse bruto, intolerante e respondesse erroneamente, questionando a bondade de Deus, este não o descartou. Deus não descartou Jonas. Continuou usando Jonas para atender a sua vontade e os seus propósitos, cada um deles. Muitas vezes nós fazendo a vontade de Deus, questionando a Deus e fazendo irados, de má vontade. Este não descartou. Ele havia fornecido um grande peixe para salvar Jonas. Lembra quando um dos sacerdotes lá cobrou a Jesus perguntando assim: me dá um sinal. E aí o Senhor fala assim: te dou Jonas em 3 dias no peixe. Só para acrescentar, sabe quem Jonas era? Galileu. Só para acrescentar. Mas o propósito, quando Jesus falou disso, de Jonas dar um sinal. Qual o sinal? Jonas, 3 dias no peixe. Por que isso? Porque Jonas precisava ser trabalhado. E Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. O que tem na barriga do peixe? Alguém já abriu um peixe aqui? Quando abriu, como era o cheiro? É ali onde Jonas estava. Era nesse lugar que Jonas estava. E precisou Jonas ir bem fundo, para poder, quer dizer, o Senhor levou Jonas às profundezas, dentro de Jonas, para Jonas reconhecer que ele era vil. Tanto que a gente vê essa oração maravilhosa de Jonas, se arrependendo, dizendo que Deus, somente em Deus, a gente podia receber e ganhar salvação.
podia fazer tamanha clemência, tamanha benevolência. Jonas reconhece isso no capítulo 2, nessa oração maravilhosa. Ele já havia fornecido um grande peixe para salvar Jonas da desobediência. Ele poderia justificadamente, se quisesse, Deus, se quisesse, podia ter fornecido um grande leão para devorar Jonas e colocar outro para fazer isso. Não podia? Podia. Lógico, Jonas está dando muito trabalho. Está dando muito trabalho, esquece, não quero mais saber de Jonas. É isso que ele faz conosco? Pedro mentiu 3 vezes, rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus. Na terceira, inclusive, blasfemou contra o Senhor. O que o Senhor fez com Pedro? Restaurou. E é assim que Ele faz com cada um de nós. Aonde quer que estejamos, da forma que estejamos, o Senhor continua nos amando, a gente fazendo, contrariando a Deus, enfrentando a Deus, desafiando a Deus, e Deus vai lá e nos busca. Graças a Deus, porque Ele permanece imutável no seu amor e na sua grandeza, na sua santidade. Porque Ele quer ver um corpo, uma igreja, desta mesma forma. E graças a Ele e ao Filho, que Ele não esquece de cada um de nós. Ele não abandona, Ele não esquece, apesar das nossas insistências em permanecer no pecado. De fazer, de contrariar a vontade de Deus. O Senhor não nos abandona quando fazemos as escolhas erradas, mas ao contrário, Ele continua trabalhando em nossas vidas, para que venhamos a nos arrepender totalmente e verdadeiramente. Mas Ele não o faz porque é gracioso e compassivo. Ele trata Jonas com paciência e bondade, para levá-lo à percepção de que estava errado, pois do que qualquer outra coisa era a sua atitude. A atitude do Jonas estava totalmente errada, contrariada. Ele fez o que precisava ser feito, ele fez o que Deus determinou, mas mesmo assim ele continuava insatisfeito. Uma das coisas mais preciosas como filho de Deus é quando nós somos usados como somos instrumentos na mão de Deus, levando as suas boas novas, testemunhando dele. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Sermos instrumentos, ferramentas. Paulo em Filipenses, acho que é Filipenses 2, ele fala que por ele o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz: olha, para mim, se eu morresse agora, eu estaria melhor, porque ele ia para onde? Para junto da presença. Estaria perto de Cristo. Mas para fazer a vontade, ele permaneceria na carne, fazendo a vontade de Deus e servindo, ele é bem claro, servindo ao Senhor. Ele tinha consciência da sua posição, serviçal de Deus. Queremos ser serviçal de Deus? Queremos ser ferramentas, instrumentos na mão de Deus? Nos sentimos contentes e alegres que o Senhor nos fazer instrumentos na vontade dEle, no objetivo dEle, nos propósitos dEle? A nossa vida se torna mais pacífica, uma vida mais alegre, esperançosa. O nosso cônjuge ao nosso lado vê essa alegria transbordante. Os nossos filhos enxergam em nós o propósito e a vontade de Deus. Mas quando fazemos isso fora dos padrões de Deus, nós não transmitimos o seu querer, não transmitimos a sua vontade, não testemunhamos o seu amor. Somos apenas frequentadores assíduos, mas não temos vontade. Não testemunhamos, não
somos graciosos pela benevolência, pela graça que nos foi alcançada. Não merecíamos, mas ela nos alcançou. Aí a gente pergunta, mas eu busquei. Nunca. Quando a palavra de Deus fala que não há um justo sequer, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Porque Adão lá no Éden, ele teve oportunidade de comer a fruta, que seria o próprio Cristo, e viver eternamente na presença do Senhor, mas ele abriu mão do quê? Do conhecimento, ou de ser Deus. Quantas vezes nós não queremos ser mais daquilo que o Senhor coloca de propósito para as nossas vidas, se excedendo além, consequentemente, contrariando a vontade de Deus. Em Êxodo 34, 6, 9, o que nos diz lá? Êxodo 36, 34, de 6 a 9. Aí ele fala assim para a gente: e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor, 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 Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés, que para a terra o adorou, e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Olha que oração. A gente ora pedindo, clamando para que nos torne herança dele, filhos dele, propósito deles, ferramentas, instrumentos na mão dele. A gente ora, clama por isso. Ou a gente pede bênção. Bênção e bênção. Não estou dizendo que a gente não possa pedir, mas é muito melhor a gente ter a companhia, a presença do abençoador em nossas vidas do que a bênção. Jó só foi reconhecer quem Deus era depois de passar por tudo aquilo que ele passou. Precisava? Aí a gente pensa assim, não precisava. O Senhor disse que ele era um homem justo, mas ele tinha justiça própria. E Deus procurava mais de Jó. E sabia que Jó podia fazer isso. Sabia que Jó podia se tornar isso melhor. E Jó foi ao pó, que ele disse: antes eu ouvia falar, agora eu te vejo. Olha só o tamanho da proximidade, era uma distância enorme, ele ouvia, agora ele vê, quer dizer, está pertinho, presente em sua vida, na vida de Jó. E Jó foi abençoado. Salomão, quando ele se tornou rei, ele não pediu tesouros, ele não pediu um grande exército, ele não pediu uma vastidão de terra. Ele pediu sabedoria para governar o seu povo, o povo de Deus. Nós clamamos ao Senhor para ser testemunha, para servirmos, sermos capacitados a servir, para sermos bons maridos, boas mulheres, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons irmãos, servindo uns aos outros. Clamamos por isso. Não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo que a gente tem que clamar. Saúde, às vezes está passando por uma
um problema financeiro. Isso não tem problema a gente clamar por isso, pedir por isso. Porque isso causa ansiedade em nossas vidas. Mas é muito melhor pedir que Deus haja em nossas vidas, que Deus esteja presente em nossas vidas, que Deus nos dê sabedoria em nossas vidas, porque provavelmente não alcançaremos essas situações, porque seremos sábios, seremos cuidadosos. No Salmo 86:15 ele nos diz, não precisa abrir não: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, em grande misericórdia e verdade. Salmo 86:15. Aqui o Senhor nos mostra que não cuidava apenas de Israel, mas também os gentios. Mas Jonas não compreendia, não concordava e se irava. A reação de Jonas ao arrependimento do povo de Nínive foi estranha para um pregador. Imagina, um pregador, um profeta. Jeremias pregou 40 anos e ninguém se converteu. Agora ele prega 40 dias e 125 mil pessoas são salvas. Homens, fora os demais. Isso a gente pode multiplicar por 3, 4, 5, sabe lá quantos. Para saber a quantidade de pessoas que foram salvas. Não temos esse número, mas de homens era só 125 mil. E a gente vê isso, que um pregador prega o pecado, prega a justiça de Deus, para que as pessoas venham se arrepender como Deus tinha ordenado, e ele fica irado, fica insatisfeito. Poderíamos esperar que ele fosse grato a Deus por Deus ter escolhido o escolhido e não o rejeitar, mas de dar o privilégio de ele ser usado nesse serviço. Em vez disso, o arrependimento da cidade causou desgosto para Jonas. A ausência da calamidade que ele esperava, um julgamento que ele pensou que viesse sobre Nínive, provou que a calamidade que existia não era em Nínive, maior era nele. Maior é o que estava no coração de Jonas. Por mais desagradável que pareça, podemos ver nossas atitudes e reações refletidas nas de Jonas. É algo a se pensar. É algo a consultar o nosso coração. E a gente buscar lá, como diz lá na palavra de Deus, fala assim: sonda-me, Senhor, sonda-me. A gente clama e pede ao Senhor, para o Senhor sondar verdadeiramente os nossos corações, para que nos leve a nos arrepender, tira de nós o pecado, até o oculto. O que aconteceu com Davi? Davi não achava que não tinha problema nenhum. Que o que ele estava fazendo estava tudo dentro da normalidade. O que aconteceu? O profeta foi lá, falou, expôs uma história que não citou o nome dele, ele se irou, queria matar, e aí o profeta falou para ele: é você esse homem. E aí caiu. E é o que muitas vezes nós não precisamos. Ser exposto o nosso pecado e nos levar ao arrependimento. E a gente pergunta: será que Deus não está falando conosco? Será? Amados, a gente tem o hábito de ler as Escrituras. A gente tem o hábito de ter um devocional, né? Uma coisa, uma atitude nossa com Deus, uma coisa direta, de orarmos, buscarmos ao Senhor. Isso com certa frequência, porque essa palavra não é essa qualquer palavra, é a palavra de Deus. A gente clama isso,
pede isso ao corpo, à igreja e a nós mesmos, que nós tenhamos essa responsabilidade, para quê? Para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Para a gente não ser instrumento de pedra de tropeço para os irmãos, ou para a própria igreja. Sermos um elo fraco dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, para que a igreja funcione harmoniosamente, como lá em Efésios clama, ele deu dons para mestres, profetas, apóstolos, para todos eles. Para quê? Para que a igreja ganhe a estatura e a maturidade e a unidade em Cristo. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. A gente clama isso, a gente busca isso, a gente se instrui na palavra, porque no mundo não vamos ter essa instrução, muito pelo contrário, vai nos levar bem mais para longe do entendimento da vontade de Deus. Podemos ir aonde somos enviados, podemos dizer que nós ordenado, podemos nos conformar externamente a tudo que Deus nos chamou para fazer. E ainda assim, no cerne da nossa vida, podemos não estar realmente em harmonia com a forma e com o plano que Deus está nos desenvolvendo, que está se desenvolvendo ou acontecendo, né? Podemos desejar que o julgamento caia em vez de a misericórdia, da misericórdia ser estendida. Podemos nos irritar com Deus quando Ele abençoa outros de maneira que Ele não nos abençoou, ou quando abençoa outros sem que eles demonstrem o mesmo compromisso com sua missão, que achamos ter. Podemos nos encontrar dizendo a Deus como Ele deve organizar as coisas em seu mundo. Imaginemos nós aquelas perguntas que Jó fez lá para Deus, e aí quando Deus devolveu aquelas perguntas todinhas para Jó, e Jó reconheceu que não era nada. Quem somos nós para decidirmos e explicar a Deus e convencer a Deus que somos sábios, mais sábios? A nossa sabedoria, a palavra de Deus nos instrui a dizer que a nossa sabedoria, sabe o que é para Deus? Loucura. Para ver o tamanho da distância que temos de entendimento e compreensão do amor de Deus. Algum de nós compreendeu porque Deus nos amou? Alguém pode explicar isso? Por que Deus me amou? Eu não consigo. Deus me amou. Eu não consigo explicar. Não tinha nada em mim que pudesse ser agradável à vontade, ao amor de Deus, para que Deus me amasse. Mas aí que está, Deus me amou antes da fundação do mundo. Aí acabou. Para mim, eu não tenho mais o que dizer. Como é que eu vou explicar? Tentar entender como Deus pôde me amar antes da fundação do mundo, antes de eu ser alguma coisa, antes de meus pais, meus avós serem concebidos. Deus já me amava. Deus me amou antes da fundação do mundo. Se eu não consigo entender isso, eu vou conseguir entender os planos de Deus. Eu vou questionar a Deus sobre os seus propósitos. Não posso fazer isso. Eu tenho que ir ao corpo. E desejar que Deus faça a vontade dele na minha vida e que eu seja a ferramenta, instrumento. Só isso. Pequeno, grande. Poxa, são o menor dos detalhes. Eu vou ter eternidade junto ao Senhor. É uma das coisas que mais a gente precisa entender e buscar. A vontade de Deus, a eternidade, a presença de Deus nas nossas vidas. O que nos alinhará com a sua compaixão e nos enviará alegremente em sua missão? Simplesmente isto, entender que não somos melhores do que ninguém, nem menos merecedores da sua ira.
e nem mais merecedores da sua bondade. Ao demonstrar a misericórdia de Deus, a cruz humilha o nosso coração e enche-o com a mesma compaixão e graça que levou o seu Filho ao Calvário. Você está lutando para viver com tal compaixão pelos outros? Olhe para a cruz e peça ao Senhor que lhe ensine o que Jonas também precisou aprender. É algo que nós precisamos ser ensinados. Se um dia nós tivermos esse devaneio de acharmos que somos alguma coisa, clamemos por sabedoria e para que o Senhor nos ensine a ser esse projeto que nós achamos que somos. Aí a gente vai começar realmente a fazer a vontade de Deus. Paulo, quem era Paulo? Esqueci, Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. E o que o Senhor fez com Saulo? Vamos lá, Atos. Atos 9, 15. Ananias aqui questionando, olha só. Ananias questionando, Senhor, tu vai devolver a vista a esse perseguidor? Ele carrega nas mãos as autorizações para matar o teu povo. O Senhor vai mandar, realmente o Senhor quer que cure ele? Aí o Senhor responde, mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, o nome de Deus, o do seu Filho, perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Carregou um espinho na carne para não se ensoberbecer. E Paulo continuou. Não esmoreceu. Nem reclamou. Quando sofria, saía louvando, cantando. E nós, muitas vezes, diante da adversidade, diante de provações, nós fazemos o quê? Nos queixamos. Murmuramos, lamentamos e questionamos por que estamos naquela situação. Amados, as provações que chegam até nós são da permissão de Deus. Sendo assim, estamos sendo moldados, depurados, lapidados pelo próprio Senhor. E olha, se o Senhor está fazendo isso, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer encontrar ouro, que é a santidade dEle. Prata, serviço, disposição. Se estamos sendo depurados ou estamos resistindo. Quando fazemos isso, o fogo vai ficar mais alto. Até ficarmos realmente em conformidade com Ele. E olha, se você está passando por provação, se alegre, porque Deus te ama. Sendo assim, Ele vai nos moldar a Ele. E graças a isso, porque a sua fidelidade, ela não muda. Sendo assim, nos encontraremos e faremos parte de uma grande família. Não aqui, mas celestial. Celestial. Esse é o caminho, é o propósito
ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Quando Ananias orou, caiu dos seus olhos como se fossem escamas, e ele voltou a enxergar. Passou dali, já se tornou Paulo. Então, amados, a gente vê que não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Aí a gente acha que vou passar por provações. Vai, mas você não vai ficar. Você vai ser aprovado e aprovado. O Filho de Deus, ele é aprovado e aprovado. Se existir mais um pouco, ele vai continuar sendo provado, até ser aprovado. Porque Deus ama, e Ele quer cada um de nós nos parecendo com o Filho dele, com o caráter do Filho dele. E é por isso que a gente precisa se alegrar em muito,